noite, irmãos, Deus conosco. Agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos reunidos em seu nome, cumprindo um dever cristão de congregar, um estatuto divino, de congregarmos todas as vezes, né, que nós tivermos, e Deus, na sua infinita misericórdia, colocar em nossa memória, em nosso pensamento, de estarmos reunidos. A importância disso é fundamental para o desenvolvimento do cristão. Às vezes por nós não conseguimos enxergar bem essas ações muito claras, né, devido a nós estarmos ainda presos aos sentidos físicos, a gente não dá tanta importância, não dá tanta a importância necessária de nós estarmos reunidos. Então, pela vontade de Deus, peço que os irmãos coloquem de pé para nós fazermos a oração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, declaramos aberta essa reunião. Que Deus esteja conosco, agora e por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Cantamos? Número 60. 60. Oração. Dirijo a ti, Senhor. Eu sempre gosto de salientar, e é uma repetição que a gente tem que fazer mesmo, para a gente nos darmos conta da importância da doutrina nas nossas vidas, né? Nós sempre olhando então a perspectiva de todo o progresso espiritual e material da humanidade como um todo, desde a criação até agora, ela teve como, espiritualmente falando, como único fim arrecadar as ovelhas, né? Buscar aqueles que estão predestinados a se salvar nesse ciclo. Sabemos, né,
conforme nos fala o professor e as profecias, que todos serão salvos a seu tempo. Mas esse tempo para Deus, nós não conseguimos medir, né? O tempo de Deus, como fala o Evangelho, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, como a gente não consegue medir isso, não consegue até nem compreender isso, né? Às vezes até falando, nós temos que então ver e buscar para o nosso interno tudo aquilo então que foi feito em todas as encarnações que nós passamos, né? Gradativamente nós fomos passando, para que nesse momento, né? Nesse tempo, por isso que para Deus, né, o tempo sempre é o de hoje, nesse tempo a gente fosse chamado para sermos orientados, não mais por nenhuma condição humana, mas sermos orientados diretamente pelo Espírito do Cristo. Nós, dentro da doutrina da obediência a Deus, nos é mostrado, e nós, graças a Deus, assim o fazemos, não precisamos ter intermediários para fazer qualquer tipo de busca ou de pedido, porque nós, graças a Deus, temos já um entendimento que nós não temos nada que nos separe de Deus. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, essa necessidade que a gente passou então por tantas, até nós conseguimos descobrir isso, nós passamos por muitos trabalhos, né, exercícios, para que a nossa mente fosse sendo preparada para que no momento certo a gente pudesse receber isso. E esse é o momento, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento que cada um de nós vive, que é buscar então o entendimento desse Espírito Crístico que habita em cada um de nós, e ele então, dentro da sua infinita grandeza, começa a agir em nós. E nós começamos então, num momento oportuno e que Deus vai nos mostrando, esse trabalho que anteriormente nós podíamos achar tão difícil, começa a se tornar mais fácil. Porque nós começamos então a buscar, não o homem fazendo, não o Marco fazendo, não o Dalvanil, o Fernando fazendo, sim, o Cristo. Nós começamos a transcender isso. Então é muito difícil nós falarmos às vezes com as palavras corretas nesse sentido, porque isso é uma ação que está na nossa mente, diretamente ligada à nossa mente, pelo desenvolvimento da nossa condição espiritual. Então eu não tenho como medir, nenhum de nós temos como medir o grau de conhecimento, o grau evolutivo, ou quando é que vamos, as perguntas que gostam, quando vamos se salvar, né? Isso para nós não importa, né? O que importa é que cada um de nós administre então essa condição do Cristo em nós, transcenda espiritualmente e comece a observar as coisas de um foco, de uma maneira não mais material. Por isso o professor fala lá que é esforços tenazes. O que são esforços tenazes, né? Esses esforços tenazes, tanto o professor fala, parece que a gente está carregando um pedrão, o tamanho de um bonde, e não é isso, né? Esforços tenazes é nós conseguirmos eliminar a nossa condição humana, é nós conseguirmos retirar de nós aquela condição adâmica do ego, que tanto, às vezes a gente não percebe, que tanto tenta nos atrapalhar, se ainda consegue, mas e ainda consegue, né? É difícil a gente não se deixar levar, às vezes sutilmente, por um pensamento, por uma condição, por um apego que todos nós é inerente à condição humana, mas que nós devemos ir retirando isso, para que esta pedra, que a gente pode achar que é tão pesada, se torne leve, porque aí, quando diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei a carga. É isso que nós buscamos, é isso que nós temos que buscar nas nossas orações. Deixar que o Cristo carregue isso, porque é Ele, nele mesmo. Como fala o professor na oração, na explicação da oração do Pai Nosso, ele diz bem claramente sobre isso, que é Ele que opera, que é como se Ele operasse dentro de cada um de nós, orando a Ele mesmo. E é uma equação bem difícil, por isso que eu falei, difícil de colocar em palavras, porque
é de difícil compreensão se nós analisarmos através dos sentidos físicos ou materialmente falando. O que nós temos que desenvolver isso, então, é espiritualmente. Quando nós conseguimos focar isso de uma maneira espiritual, de uma maneira transcendental, que é pelo lado espiritual, nós vamos vivenciar uma doutrina muito mais fácil. Nós vamos ter na nossa vida muito mais tranquila aqui, que é o caso que o professor fala sobre a felicidade. Nós queremos todos, né? Nós perguntamos, o que tu quer, né? Eu quero felicidade, mas a felicidade que se dá e que a doutrina oferece é a daqui, como no nosso interno. Nós somos células de um cérebro uniabarcante, nos fala o professor, né? E todos nós somos essas células. Né? Então, isso é fundamental para que a gente desenvolva, fundamental que a gente se livre das condições dos grilhões que nos atam ainda nessa condição humana, que é muito difícil. A gente tem o nosso trabalho, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos estudos, nós temos tudo isso aí. E se nós botar isso fizermos um gráfico, nós vamos ver que a tendência que nós usamos de tempo para isso, que nós destinamos para isso, é muito maior do que aquela que a gente destina para as coisas espirituais, porque a gente ainda não consegue perceber. E felizes os apercebidos disso. Como fala o Evangelho. Nós estamos gradativamente sendo apercebidos que esse gráfico tem que ser modificado. Na maneira que nós vamos diminuindo, então, a nossa... E aí não é que a gente deixe de trabalhar ou deixe de estudar, não. É a forma que nós encaramos essas coisas na nossa vida. Na maneira que nós vamos retirando isso gradativamente, o que vai acontecendo? Vai sobrando espaço para que a gente consiga compreender melhor a doutrina, para que a gente consiga estudar melhor a doutrina, porque a doutrina é de estudo. Essa doutrina ela é transcendental, porque a gente tem que estudar muito e nós temos que ter essa condição de vivenciá-la de uma forma constante. E aí é o tempo, né, que o irmão Luiz lá de Novo Hamburgo sempre dizia, né, que o obediente a Deus, o dízimo que a gente paga é o tempo que a gente destina para o desenvolvimento da doutrina. E isso aí não é um benefício assim espontâneo, não. Isso aí é uma condição. Quanto mais a gente consegue destinar os tempos para as coisas espirituais, a nossa vida em muito vai se melhorar. Basta que nós acreditemos, como eu falei da última vez, sobre a fé, a gente falando sobre fé, e que a gente tem que desenvolver isso. A fé nos faz transcender e ver que isso aí atua no nosso âmago, lá na nossa mente e no nosso coração. É dessa forma que nós vamos evoluindo. Então, esses esforços tenazes são todos aqueles que, por um mundo, é quase que impossível, ou, para não dizer que impossível, para o mundo é impossível. Porque eu não tenho como dizer que é a minha... Como é que eu vou dizer, isso aqui não é a tua casa, isso aqui não é o teu carro, isso não é a tua família, isso não... É difícil de entender. A doutrina, esse tempo eu estava, numa última reunião, eu estava conversando com a Miriam, nós estávamos falando sobre umas outras vertentes, né? E a doutrina, filosoficamente falando, é de difícil interpretação, então nós não temos o tal do marketing muito aberto, que a gente não tem como dizer, nós temos o poder, e a doutrina dá o poder para isso, de cura, de tudo aquilo que a gente, todos nós temos as nossas necessidades, e a gente faz as nossas orações e pede. Mas o fundamental da doutrina é quando nós recebemos, o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos e a ação que nós vamos fazer após esse agradecimento, ou essa bênção, assim dizer assim. Né? O mundo ia ficar, o que acontece? Fica enraizado, ainda preso nos sentidos físicos. Nós não podemos mais ficar assim. Nós vamos ser beneficiados? Vamos ser beneficiados. Mas da forma que nós temos que ver espiritualmente. Eu tenho uma grave doença, pela graça de Deus, seja por oração, por bênção mesmo, Deus nos cura. O que nós vamos fazer depois desse tempo que nós vamos fazer? O mundo se prende ainda a um símbolo de madeira, ou até propriamente, até uma condição física. A obediência é diferente, ela transcende a isso. Às vezes a gente fica falando, parece que a doutrina não tem poder. Não, ela tem mais poder que todas as outras.
Mas esse poder que ela dá está no nosso mental, porque o poder que ela dá é na nossa evolução espiritual. Nós vamos sentir esse poder, ou nós vamos ser mais gratos ainda, no momento que nós se retirarmos desse plano físico, por incrível que pareça. Mas é uma verdade. Assim como o Dalvani tem falado nas pregações, todo mundo continua trabalhando. Esses irmãos que não estão mais conosco, hoje estão aí, continuam trabalhando, continuam vinculados às coisas espirituais, com uma grande vantagem: estão livres do corpo humano, estão livres da matéria. E aí eles conseguem ter muito mais flutuação espiritual. Nós ainda, devido a isso, estamos presos na matéria, nós somos presos, mas nós temos que começar a exercitar isso aqui. É aqui que se exercita. Aqui. É nessa condição que a gente vai exercitando para a gente desapegarmos das coisas. Quando nós vamos chegar lá, né, dizem, né, que nós vamos prestar conta, chega lá, vamos dizer assim, o obediente a Deus, aqueles que estão dentro de uma condição material e obedecem inconscientemente, chegam lá, vão se reconhecer assim: mas eu não sabia disso. Mas te foi mostrado quantas vezes. Mas nós que sabíamos, essa é a importância, a diferença que nós temos que ter. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós estamos recebendo todas as coisas já praticamente mastigadas. Mas a gente tem que exercitá-la. E o que falta para cada um de nós é cada vez mais, com o tempo, como eu falo, esse paralelo com o tempo. Quanto mais a gente conseguir destinar o tempo, mais nós vamos conseguir praticar. E aí nós vamos chegar lá e vamos dizer assim, aí nós vamos ser cobrados não pelo que nós recebemos, por que tu fez, porque tu sabia e por que tu não fez. Essa é a diferença para nós. Mas nós já sabemos. Sabendo que a gente age como livre, sabendo que não é. Que a gente pode dizer assim, mas é tudo a vontade de Deus. É tudo a vontade de Deus. Mas para isso nós temos que nos libertar dessa condição humana. Essas condições que nos levam não para a salvação, mas nos leva para a condenação. Então essa é a importância, porque quando eu falei do marketing, é exatamente isso. É difícil nós chegar assim, é difícil de nós chegarmos e compreender essa doutrina fora disso. Nós vamos, através desse mar, agora quase que eu me perco. Cheiro de comida, mas é através desse marketing então, que nós vamos compreendendo isso, nós vamos tentando vivenciar a doutrina. É difícil de nós explicarmos para aqueles que não conseguem entender. Como é que eu vou dizer para ele que tu não tem livre-arbítrio? Vamos começar pelo livre-arbítrio, né, que é o mais complicado de todos. É difícil, se torna, as palavras são muito difíceis para entender aqueles que não têm, que têm desertos de pensamentos espirituais. Como é que eu vou dizer que tu não é livre? Apesar, meus irmãos, que eu tenho notado, tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo isso que parece que nós estamos numa confusão, assim, e é realmente uma fumaceira brava que nós estamos passando em todo o mundo, estão começando a aparecer lampejos, né, como o irmão Aldo gostava de dizer, em determinadas situações, em determinadas pessoas, que estão começando a compreender, e parece que eles estão vindo através de uma compreensão de uma forma que para nós foi mais fácil, mas para eles estão vindo de uma forma abaixo do mau tempo. Não, espera um pouquinho, tem uma coisa que não está funcionando aí. Tem uma coisa que não está certa agora nesse mundo. E estão começando a pensar. Então, tudo isso que está começando a gente verificar isso, está transformando muita gente. A gente não consegue ver ainda, pesar, mas se nós formos buscar e pesquisar bem a fundo, muita coisa, muitas religiões, muitas partes das religiões estão começando a modificar os seus pensamentos. E essas pessoas que estão fazendo isso estão começando a ser perseguidas. Porque é difícil a compreensão. Porque eles estão dizendo, não, pera um pouquinho, o que eu recebi até 2000 anos, não é, como? Isso aqui eu conheço há 2000 anos e não é mais, agora é diferente. Não, é que aquilo não é a verdade, né? Como fala assim, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, né? E é isso que está acontecendo no mundo. E aí a gente começa a pensar, mas tem tanta gente ainda para a gente chamar, tem tanta gente para a gente ainda
buscar essa doutrina e ela está se mostrando e ela está se levando dessa forma, está se demonstrando dessa forma. Muita coisa modificando. Como diz, né, é só o cumprimento das profecias. Muita materialidade, que realmente tem, mas também muita espiritualidade. Por que eles não conseguem ver? Não conseguem ver a espiritualidade, mas nós, com os desenvolvimentos dos nossos dons espirituais, nós vamos começar a enxergar de uma forma bem diferente, bem diferente. Nós temos que ficar muito atentos. A nossa época é de ficar muito atento para todas as coisas que estão acontecendo. Tudo isso que está nos cercando está se modificando. E nós temos que começar a observar isso com os olhos bem abertos, sem preconceito. Sem preconceito. O preconceito só nos leva para baixo. Nós temos que começar a ver que as coisas verdadeiramente estão se modificando e estão vindo para confrontar, né, tudo aquilo que foi nos posto como verdade. Né? O dito cristianismo, que eles tanto pregam, né, que não consegue. Cristianismo, o que é? Seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não mandou fazer nada que esse povo está fazendo. Então, são religiões que foram adaptadas por homens e que hoje estão começando a se mostrar de forma diferente. Estão nos mostrando uma condição bem diferente do que foi nos mostrado até agora. Como no início da palestra eu falei que para Deus não tem o tempo, então esses 2000 anos para Deus não é nada. Né? E para nós, quando a gente nos identificar com isso, também não vai ser muita coisa. Rapidamente se muda. Então, muita gente ainda que está sendo hoje buscada aí fora, vai ter um lampejo muito rápido. A virada de rotação deles vai ser muito rápida. E a gente tem que ficar bem atento quanto a isso que está acontecendo. E está realmente acontecendo. Bom, eu agradeço a Deus por esse primeiro momento de falar aos irmãos. E quero passar então para a minha colega da noite de toda a semana, a irmã Claudete. Deus conosco, irmãos, graças a Deus por estarmos juntinhos de novo, né? O irmão Marco falou. A escala está sendo eu e o Marco e eu, né? Mas tem muitos outros irmãos na escala também, graças a Deus. Eu gosto mais de ouvir do que falar. Irmãos do canal da Obediência também, agradeço pela audiência, pela atenção, né? Que estão junto conosco, graças a Deus. É mais uma parte da igreja. A igreja não é só esse pessoal que está aqui presente, né? A igreja somos todos nós, né? Então, agradeço muito a Deus também por estar aqui. Peço a Deus que Ele, em cada um de nós, ouça e fale também naqueles que estão escalados para esta noite. O irmão Marco começou a falar no início, agradecendo a Deus que hoje nós não dependemos mais de intermediários, né? Eu não nasci na doutrina, a gente era religioso, né? Então sempre tinha alguma coisa que a gente procurava, né? Chamava-se de santinhos, né? Mas agora, depois a gente foi recebendo informações, entrando para a doutrina, graças a Deus, a gente não precisa mais recorrer a isso, nada disso, né? E então a gente vai direto já ao Cristo em cada um de nós, né? Vai direto a Deus. Isso é maravilhoso. E eu não sei porquê, mas tiraram este mandamento, né? Adorar imagens. E nós temos que manter isso, né? Não adorar imagens, e mais ainda, irmãos. Adorar imagens não é só adorar aquele que se chama, não sei, Santa Teresinha, Santa Maria, né? São José, não é só aquele gesso, né? Aquela madeira. Adorar imagens é homens também, né? Pessoas também. A gente não endeusa ninguém, porque o único Deus que temos é o nosso Pai, né? Celestial, nosso Senhor, nosso Cristo em cada um de nós. Esse que nós temos que valorizar e nos apegar cada vez mais, né? Mas não adorar imagens. Imagens de jeito nenhum. Tem imagens de diversas formas que são adoradas hoje, né?
Então, graças a Deus que hoje estamos recebendo todas essas informações, né? Muitas informações estamos recebendo depois que conhecemos a doutrina maravilhosa e nos liberta realmente, né? Nos liberta dessas ideias religiosas. E a doutrina sendo uma filosofia transcendental, né? A gente transcende tudo isso. Não tem mais como nós nos apegar em homens, em madeiras, em imagens, porque nós acreditamos no nosso Deus vivo. É Ele que faz todas as coisas. Que nem o irmão Marco estava falando também, muitas vezes pedimos as coisas, né? Queremos as coisas para o nosso momento, para a nossa hora, né? É um desespero, assim, que nós estamos na situação aquela materialmente, né? Humanamente, para os nossos olhos, a gente quer receber aquele momento. Mas o tempo de Deus, que nem o irmão Marco falou, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? O tempo de Deus é o tempo dele. Então, que exercitamos essa paciência. Né? Exercitamos cada vez essa paciência. Não deixamos de pedir, não. Porque ele nos ouve e ele nos atende. Mas no momento que ele sabe de todas as coisas, ficamos tranquilos, né? Que nós vamos receber tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que precisamos, com certeza, nós vamos receber. Então, essa confiança que o professor Ugarte fala, né? O segredo da doutrina está na confiança ilimitada que devemos ter, né? Nosso Pai comum. Então, essa confiança ilimitada tem que estar sempre na nossa cabeça. E esse exercício também todos os dias temos, né? Que todo dia exercitar, porque os pensamentos vêm de uma maneira assim, violenta, né? Se nós não vigiar, nós estivermos sempre vigiando, cuidando dos nossos pensamentos, as coisas acontecem, né? De repente estamos ali criticando, estamos achando tudo errado, né? Meu irmão falou, e não está tudo errado, está tudo certinho. Mas os nossos olhos ainda, né? Somos míopes espiritualmente, nós não enxergamos isso com esse olhar divino, né? Com esse olhar de Deus em cada um de nós. Mas nos esforçamos, estamos chegando lá, já estamos pela vontade de Deus, esse caminho, né? Que é os primeiros passos. Se hoje eu não consigo decorar todos os 10 mandamentos, tem importância, né? Eu decorei 2, graças a Deus, os 2 principais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E não só dizer, né? Trabalharmos em cima desses 2 mandamentos também, que ele é essencial na nossa vida. Ele é muito importante. Porque no momento que nós estamos amando a Deus, nós estamos obedecendo a Deus, né? Dentro dos seus mandamentos e estatutos. E só essas palavras ditas não valem, nós temos que se esforçar para realmente praticar, saber o que o Cristo aqui pratica em cada um de nós. Né? E amar o nosso próximo como a nós mesmos, também trabalhar em cima desse outro mandamento. Que desejarmos tudo aquilo que gostaríamos que fosse para nós, para o nosso próximo, né? Para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, aqueles que nem gostam muito de nós também, né? Vamos desejar o bem. E isso retorna para nós. E isso é muito importante, esse amor ao próximo, porque ele também se estende, né? Não é só o meu irmão, só a minha família, é todos. E esse amor é enxergar tudo uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É difícil, irmãos? Claro, até impossível, materialmente falando, né? Mas para Deus tudo é possível. E Ele mora em cada um de nós. Pedimos que Ele faça com que nós reconhecemos tudo isso. Nós enxergamos isso na nossa frente. E cada vez mais a igreja vai crescendo e esse luzeiro vai iluminando, né, todas as situações. Então, esses 2 mandamentos têm muito, né, para nós pensar, esse amor ao próximo
E esse amor a Deus, né, que é obedecer, e o amor ao próximo. E aí depois os outros mandamentos também, porque o Evangelho pede para que nós gravamos esses mandamentos, né? O professor acho que fala, não? Que é para nós decorar, né, todos os mandamentos. Os estatutos, se for possível, também, né? Mas começando assim, né? 1, 2, eu não consigo dizer as práticas o dia inteiro, procurar praticar, né? Mas se ele de manhã eu oro, depois meio-dia, já lembro quando eu vou fazer um serviço qualquer, né? Eu vou lavar louça, eu vou fazer comida, eu estou lembrando que é pela vontade de Deus que eu estou fazendo. Parece uma coisa tão simplesinha, né, irmãos? Mas não é. Nós estamos dando poder a quem tem direito. É Deus que está fazendo todas essas coisas nessa serva, porque de mim mesmo nada posso, nada tenho, né? Então, afirmando todos os dias, cada vez mais, temos todos a mesma oportunidade. Não somos nem uns coitadinhos, né? A oportunidade está para todos nós hoje. E graças a Deus, né? Mas no Marco também estava falando no livre-arbítrio, que é difícil falar, né? De colocar para as pessoas, principalmente aquelas que não, assim, estão desertas mesmo do lado espiritual, né? Mas a gente acha, porque já conversa sobre isso, quantas vezes a gente está reunido, né? E é tão bom a gente estar reunido, porque cada vez a gente pega um pouquinho, mais um pouquinho ali, e vai montando um quebra-cabeça. É maravilhoso. Às vezes até me chamam de religiosa, sabe? Mas as minhas amigas que, graças a Deus, né? Sabe-se ela que essa luzinha que está aqui é pela vontade de Deus junto com eles, né? Então, ele começa assim, ó. Toda a humanidade, de um modo geral, sustenta o livre-arbítrio. Isto é, acredita na autodeterminação e na liberdade de fazer o que quiser, quando quiser. O que faz o homem pensar assim é um conjunto de ideias antagônicas à obediência a Deus. O homem é uma espécie de recipiente que tanto poderá conter inseticida quanto um bom perfume, diz ele. E é realmente, né? Olha só. Num corpo pode ter, né? Como a gente ainda acha maldade, né? Maldade ou, né? Ao contrário. Então, ele diz, o homem é uma espécie de recipiente que tanto poderá conter inseticida como um bom perfume. E se nós gostamos de um bom perfume, vamos, né, pedir a Deus que sejamos esse perfume bom, né? Pensar que tem poder e que tudo pode não é nenhum pecado. Acreditar nesses pensamentos, sim. Após aceitarmos os referidos pensamentos, os mesmos se transformam em ações. E o professor Huberto fala, né? Os pensamentos são forças que se transformam em ações físicas, né? Todos os pensamentos, tanto do lado negativo como positivo. E é isso que ele está dizendo aqui. Após aceitarmos os referidos pensamentos, os mesmos se transformam em ações. Toda ação gera uma reação. Por isso, bem pensar e bem agir é essencial para nós, né? Pensar bem sempre. A doutrina é dentro de todo bem. Trata-se de uma contradição muito grande quando o homem se diz livre e vive à mercê de tantos problemas sem perspectiva de solução, sempre na dependência da sorte e do destino. É preciso que o homem se sinta fraco e impotente para que Deus venha em seu socorro. Mas como não tem humildade para tal, vive à mercê do destino que pensa ser traçado para si. Uma consciência orgulhosa não sabe os seus próprios limites. Acha que possui poderes ilimitados e morre tentando provar isso. Quando o homem
homem irá aprender que não pode tomar o lugar de Deus, porque é infinitamente pequeno para tentar tal audácia. Enquanto for egoísta e mesquinho, não poderá transcender essa consciência e evoluir para a experiência mais significativa. O homem um dia será senhor do seu destino quando o Senhor estiver nele. Do contrário, será sempre joguete de uma consciência que se engana e acredita em suas próprias ilusões. Não é uma situação muito confortável quando nos sentimos independizados de Deus. É o mesmo que dizer que não precisamos dele, o que vai dizer que é uma grande imprudência. Já pensaram se Deus leva a sério e nos lança a própria sorte? O que seria de nós? A misericórdia de Deus é maior do que todas as tolices humanas juntas. Por isso não nos deixa levar por respeitos humanos. São seus filhos, embora ingratos, mas ele não nos desampara. Outra parte que ele fala, né? Ele não toma em consideração. Se o homem não criou coisa alguma, como pode, de repente, querer se adonar? Será porque não vê nenhum dono aparente? Sua miopia não lhe dá esse direito. Eu estava falando agora, né? Nossa miopia espiritual. Às vezes não enxerga a realidade, né? Fica julgando, fica criticando e não sabe que a causa de todas as coisas reside em Deus e não pertence a nós julgar tudo isso, né? A verdade é que depende de Deus para tudo. Sua vida, o seu destino estão em suas mãos. Precisa da vida, do corpo, do ar, do sol, de tudo que faça parte do processo de aprendizado nesta terra. Não pode ficar dispensando o indispensável. Corre sério risco com isso. Quando o homem se afirma livre, nega a onipotência de Deus e não faz por grande sabedoria, pelo contrário, isso vem provar o seu atraso e desinformação. Quem, em juízo perfeito, dispensaria a ajuda de Deus? Dar o crédito a quem de direito é. É uma questão de justiça. É perfeitamente compreensível que o homem tema algumas perdas, mas nem por isso será transformado num androide, num marionete. Sua identidade será trocada, mas sua individualidade jamais. Cada um se identifica com aquele a quem obedece. Se obedecermos ao mundo, somos humanos, assim como se obedecermos a Deus, seremos divinizados pela identificação com seu Santo Espírito. A liberdade é sonho de todos os seres, porém, para sair do sonho e passar para a realidade, só quando despertarmos na consciência espiritual. Na verdade, liberdade em Deus, porque ninguém poderá ser completamente livre enquanto não obedecer-lhe. Ninguém poderá obedecer a Deus sem obedecer ao seu próximo. Com isto, impõem-se mudanças radicais, porque sem renovação não haverá evolução. E sem evolução não haverá salvação. Porque o único livre é Deus, e seremos livres juntamente com Ele se o adorarmos em espírito e em verdade. Aí diz São João 4:24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E a salvação só vem através
da obediência, né, meus irmãos? Só através da obediência. Porque se teimarmos em não obedecer a Deus, pensarmos que somos livres, que fizemos as coisas da nossa vontade, é pior ainda. Né? Se tivermos que sofrer, sofremos por bem, né? E não por maus. Obedecendo a Deus, se formos perseguidos, se formos criticados por fazer a obediência a Deus, graças a Deus. É sinal que estão notando essa diferença em cada um de nós, né? E assim vamos nos esforçando, porque esse esforço tenaz que o irmão Marco estava falando é nada mais, nada menos do que entregarmos a Deus. Né? Nos entregarmos como se fôssemos livres, sabendo que não somos. Porque nada poderemos fazer a não ser essa confiança, essa entrega, né? Essa paz, essa tranquilidade que nós sentimos quando reconhecemos ele não é livre, ela não é livre, ela não está fazendo isso por sua vontade. Quando dissemos isso de coração mesmo, sentindo isso, é um reconhecimento da vontade de Deus em todas as atitudes, em todos os atos que estamos enxergando. Começando pelo mais que acontece, né? O governo é isso e aquilo, estão fazendo não sei mais o que. Meus irmãos, nós estamos aprendendo quanto tempo que nada está fora de Deus, nada, né? Absolutamente nada. Um grãozinho de areia que estivesse fora do plano divino, Deus não seria onipotente. Então está tudo certinho, está tudo direitinho. E pedimos a Deus que nos cada vez mais transforme nossos olhares, né? Nossos pensamentos para essas coisas. Porque esse mundo aqui é ilusório, nós ainda pensamos muitas coisas que são verdades. Nada é verdade, tudo termina, tudo acaba. Então aquilo que não acaba é que nós vamos cada vez mais lutando para conseguir entender que é a nossa vida eterna. Eu agradeço muito a Deus por mais esse momento de compartilhar com os irmãos, né? Peço a Deus que nos dê cada vez mais a compreensão dessa obediência, a compreensão desse amor a Deus, que é essa obediência a Deus. E devolvo a palavra para o nosso irmão Marco, pela vontade de Deus. A irmã Claudete está falando de perseverança, né? Esse é um atributo fundamental para nós. Aquele que perseverar até o fim, é esse que será. O perseverar até o fim, então, é tudo aquilo que nós passamos por todas e todas as encarnações, todos os aprendizados, e nós nunca, e ao contrário, né? Nós nunca nos separamos dessas coisas. Nós viemos gradativamente, ao contrário, nos moldando a Deus. Nós vamos crescendo e vamos moldando a Deus. Então, a nossa perseverança é um atributo fundamental para o cristão. Eu queria só dizer, falando em atributo, uma coisa que eu queria colocar rapidamente para os irmãos, né? Em Pedro, o apóstolo Pedro é um apóstolo bom de falar dos seus exemplos, mas ele bota sobre, como a irmã Claudete está falando sobre os mandamentos, em Pedro ele fala assim: a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois não para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberes bênçãos por herança. E como as causas primárias todas residem em Deus, esse é uma outra frasezinha fundamental. Todas as vezes que nós passarmos por determinadas situações nesse sentido, e a gente quer procurar uma explicação, sempre nos lembremos disso, que as causas primárias residem em Deus. Então, se reside em Deus, a gente não sabe. Então, mas como Ele fez tudo perfeito, e Ele é a plena justiça, é pleno amor, mesmo que eu ache nos meus olhos materiais ainda ruim para mim, um consolo Ele nos dá. Como Ele fez tudo certo, provavelmente,
tira, provavelmente, com certeza, o que ele está fazendo é para o meu bem, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não consiga perceber isso. Então, isso também para nós, dentro da doutrina de obediência a Deus, é bem claro nessa situação. A gente não procura, como fala o apóstolo Paulo aqui, pagar mal com mal, injúria por injúria, porque não, tem até um dito popular, se tudo for dente por dente, olho por olho, só vão ter banguela e serve o mundo. Porque não consegue perceber o amor. E o que Deus, que o nosso Senhor Jesus veio trazer é exatamente isso. Para com tudo isso aqui e vamos começar a pensar no amor. O que aconteceu com ele? Não foi compreendido e a própria sociedade onde ele vivia o condenou. Mas condenou o homem. Essa é que é a grande diferença. A palavra vivificou. A mensagem que ele trouxe foi tão forte que nós estamos falando dela hoje. 2000 anos depois, você pode botar no tempo material. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, como eu estava falando na felicidade, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, essa é uma chavezinha fundamental também para que a gente se torne feliz. A gente quer ser feliz, para de ver defeito nos outros, porque eles não são livres. Para de ver defeito em todas as coisas, como a Claudete colocou antes, porque se está colocado ali, porque Deus o colocou e assim nós temos que observar, porque Ele sabe que se naquele momento ali a gente pode estar achando errado, provavelmente no futuro as coisas se encaixarão. E às vezes isso se torna muito para nós crescermos espiritualmente. Às vezes para mim é muito difícil de aceitar determinadas situações. A gente vê, né? Tudo isso que acontece no mundo, de matança e tal, para nós, humanamente falando, é muito triste. Mas tudo isso, aí porque tem a explicação lá das causas primárias. Todas essas coisas estão em Deus. Então, tudo aquilo que acontece, se nós olharmos como, é uma criança, é um velho, é uma pessoa, porque no espírito a gente não sabe a idade do espírito. A gente não sabe tudo aquilo que passou, não sabe o que aquele espírito tem que passar por aquilo ali. Ou a quem está a seu redor, que normalmente isso que acontece, quando é uma criança, não é para criança. Como falou os apóstolos para Jesus Cristo, daquela criança, né, que era cega, né? Aí os apóstolos, quem pecou? Foi eles e os seus pais? Ninguém pecou. Aí ele diz assim, isso veio para me mostrar o poder de Deus. Aí ele curou a criança. Essa foi aquilo, então. Mas como, né, Jesus Cristo sabia as coisas de Deus, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Mas para nós ainda a gente não tem essa... Não é totalmente aberto isso, mas a gente já tem assim um atalhozinho para a gente começar a enxergar isso dessa forma, de nós ver que as coisas são perfeitas e nós estamos buscando a felicidade. Então a felicidade, não adianta ficar bravo com as coisas, deixa as coisas acontecer. O irmão Oswaldino é um exemplo dessas coisas que se falava bastante. Não tinha nada ruim, né? Às vezes não tem nada ruim. O que é ruim é a forma que a gente encara todas as coisas que acontecem conosco. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Né? E aí quando ele fala contra aqueles, é que eles ainda não estão abertos para conseguir compreender isso, e vão ter que passar por todas as situações inerentes àquela condição dele. Se ele é rebelde, se ele é bravo, é irado, ele vai ter problema com essa situação e ele vai ter até aprender, até ser aberto os olhos para ele começar a vencer isso por etapa em etapa. O que nós provavelmente já passamos por isso e para nós assim se torna tão, mas como é que pode pensar dessa forma? Como é que pode ser tão irado? Como é que pode ser tão maldoso? Como é que pode... Não passa mais, porque como ele fala aqui, o justo já habita em nós, só tem um justo, que é o Cristo. Ele está habitando na proporção do nosso desenvolvimento.
E a gente assim tem já então isso arraigado na nossa vida, e a gente vai conseguindo assim contemplar uma vida nesse plano físico mais feliz, porque a gente sabe o que nos espera lá na frente. Mesmo no nosso desencarnando, o que vai acontecer? Só vai melhorar, porque nós vamos ainda nos livrar dos grilhões que nos prende a matéria. Só mais um trechinho. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Como falou a irmã Claudete. A gente vai passar por perrengue, nós vamos passar. Nós vamos ser perseguidos. Isso é outra coisa que é certa, meu irmão. É muito certo. A gente diz que a gente também tem que se preparar para isso. Nós somos advogados de Deus aqui na Terra, por que pareça. Porque tudo isso aí a gente vai dizer, a gente está falando que é uma vontade, não uma vontade perfeita de Deus, mas é um plano divino que acontece com todas essas coisas, e nós temos que começar a mostrar isso para aqueles que estão ao nosso redor. E isso nós vamos ser muito provavelmente atacados por isso. Porque mas que Deus é esse que está fazendo todas essas coisas? Eles não conseguem compreender, porque não falta a chave, que é a doutrina, que é o Espírito de Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso é o preparo que nós temos que ter. Por que tu é tão assim? Por que tu é assim, irmão? Tu está tranquilo? Tá? Lembrando de novo Oswaldino. Porque realmente ele já tinha isso, já estava, o seu coração, a sua mente estava longe de maldade, de ira. Então isso só pode ser uma vida tranquila. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Toda vez que nós conseguimos vencer isso, nós vamos ser muito beneficiados, nós vamos ser muito protegidos, que é um amparo que a Claudete falou, que desde que nós entramos aqui e reconhecemos a doutrina como a nossa bússola, nós somos amparados por esse Espírito do Cristo, e Ele opera em cada um de nós. Então, os irmãos, se quiserem ler em casa, Pedro 3, de 8 até 22. É bem interessante. Pedro é um apóstolo que aprendeu bastante coisa. Achava que sabia muito e foi advertido várias vezes por Jesus Cristo, por ele ter a fé dele era tão grande que ele se perdia às vezes no entendimento. E Jesus Cristo foi mostrando para ele o caminho direitinho, né? Que até a sua crucificação, que ele ia se negar 3 vezes, e disse para ele: antes tu vai me negar 3 vezes. Não, eu nunca vou fazer isso, eu sou leal a ti. Então. E aconteceu isso com ele, para a gente ver que a gente sempre tem que estar então resguardado dessas coisas. Não vamos nunca pensar além dos nossos entendimentos, porque Deus vai dando gradativamente isso aí a nós. E ele tinha, no primeiro momento, voltando àquela fé cega. Os apóstolos todos tinham fé cega. E viam aquele homem curando, ressuscitando, todo lá. Qualquer um pensaria dessa forma, achou, o homem está fazendo tudo isso aí, né? E eu vou ter. E eles foram fé com aquela fé cega no homem. Depois que Jesus Cristo teve que mostrar para eles no Pentecostes que ela não tinha que ter fé no homem, sim no Cristo, no Espírito que nele habitava. Agradecemos a Deus então por essa oportunidade, meus irmãos, e vamos pela vontade de Deus de fé fazer a nossa evocação final. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé em suas palavras, quando disse: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre elas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e ilumina-nos com Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para receber a Tua santa manifestação espiritual que comprovam a veracidade da doutrina instaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo,
por todos os siglos dos siglos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do teu poder, te suplicamos nesse momento que ampare a todos os teus servos aqui presentes, bem como a todos os teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à tua vontade. Pai bendito, afasta de nosso lado, dos nossos lares e de todo lugar onde estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anos de luz, aqueles que na terra fizeram a tua santa vontade dentro dos teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até a ti, teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na tua eterna glória. Dirija-nos, Senhor, com tua sabedoria, e ilumina-nos com teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos, dentro do bem, livrando-nos do espírito de desobediência. Nesse momento, Pai amado, reunidos em teu santo nome, suplicamos por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial por todos aqueles que pedem pela sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso e sabes as necessidades de cada um dos teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do teu agrado. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar com todas as direções em busca dos teus eleitos inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo, Pai Santíssimo, suplicamos que ampare os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente o governo desse país, para que governe com justiça, equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência a Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar para a vontade de Deus. Aproveitando agora, está sendo feita a coleta aí. Sexta-feira, então, todas as sexta sim, sexta não, que nem o gás, né? Nós temos uma reunião nas casas. Então, essa sexta-feira vai ser na casa do irmão Fernando, da irmã Paula, do irmão Guilherme. E todos estão convidados, aqueles que podem ir, sempre vão lá. O que se faz? Fala vários assuntos, se consegue ir mais a fundo sobre a doutrina, sobre as coisas, sobre as experiências que cada um de nós passa. Então sempre é bom a gente estar isso, e já é um trabalho bem antigo que se fazia já há muito tempo e se voltou a fazer agora, né? Então todos os dias da semana a gente tem um trabalhinho, tem um lugar onde está sendo pregada a doutrina, graças a Deus. Agora, pela vontade de Deus, aqueles irmãos que querem dar alguma manifestação ou querem dar algum testemunho, estão com a palavra, pela vontade de Deus. Eu agradeço a Deus pela reunião maravilhosa que nós tivemos. Graças a Deus, né? Também quero agradecer a Deus pela paz, pela tranquilidade que eu senti durante todo o tempo aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Eu também quero agradecer por tudo que Ele tem nos dado, e em certo momento na reunião ficou um quadro, é que é difícil a gente definir o branco, mas o branco que ficou aqui atrás é completamente diferente desse branco aqui. Ficou um quadro bem grande aqui, tudo bem em branco, graças a Deus. Se ninguém mais, pela vontade de Deus, vamos de pé para cantarmos o hino da obediência e depois fazermos a
brilhante luz de nossas almas, dai-nos tua manifestação do céu, envia nos palmas, grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Graças te damos, Senhor e Pai nosso, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, isto é, por Tua santa vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, por Sua santa vontade, declaramos encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco agora e para todos sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.